Boa noite. Acho que estamos em condições de começar. Sim. Bem, o meu nome é Nuno Gabriel Oliveira. Em primeiro lugar, agradecer o convite do jornal O Pinheirinho para estar aqui hoje a moderar este debate, que é, ao que julgo saber, o primeiro debate e provavelmente o único debate público que existirá entre os candidatos à Junta de Freguesia de Pombal, que são já vossos conhecidos, mas que terão aqui a oportunidade de melhor perceber as ideias de cada um deles. E, embora eu tenha a certeza que todos os conheçam, apresento-os da direita para a esquerda. Isto é uma referenciação geográfica, não é uma referenciação política. O António Calvario, candidato da CDU, o Aníbal Cardona, candidato pelo PS, o Eduardo Carrasqueira, pelo movimento Narciso Mota Pombal Humano, a Silvia João, pelo CDS, e o Pedro Pimpão, pelo PSD, que prontamente acederam também ao convite do jornal O Pinheirinho. E nós recebemos hoje a notícia de que, segundo a Standard & Poor's, deixámos de estar referenciados como lixo. E, se me permite a brincadeira, é também por isto, por esta participação, por esta sala tão bem composta, que nós definitivamente não somos lixo. Eu vou falar muito pouco. O debate não vai ter regras muito rígidas. Eu vou pedir a todos os intervenientes que usem de algum bom senso, quer na gestão do tempo, quer na gestão de alguma animosidade que é saudável também num debate. Os microfones vão estar todos abertos e, portanto, é ainda mais importante que esse bom senso impere. E vou começar por pedir a cada um deles, a começar pelo António Calvario, nesta ronda, que se apresente, ou a quem está aqui nesta sala, que nos explique as suas motivações para ser candidato e que nos deixe perceber quais são as características pessoais que, no ponto de vista de cada um, fazem de si próprio um bom candidato à Junta de Freguesia de Pombal. Boa noite. Trabalho, honestidade, competência para poder ser. É tão simples, é simples isto. Eu falei baixo, não foi para testar ninguém. Mas eu vendi a Rosinha. O seu lixo. Passa bem jogos, estão os cotovelos. Eu acho que são os jogos nos cotovelos. Mas é que nós temos de esperar. Eu falei baixo. Então, muito boa noite a todos. Eu sou António Jorge Pereira da Costa, mais conhecido por Calvario da Chavanca. Sou empreiteiro desde os 17 anos. É essa a minha profissão. Não faço da política o meu ganha-pão. Portanto, isto digamos, querer que as coisas mudem a sério. Portanto, competência, honestidade, trabalho para as coisas mudarem a sério, para não acontecerem algumas aberrações que têm acontecido e provavelmente vão acontecer. Não sou tão perfeito assim, se calhar, sou dos outros a seguir. Não faz sentido estar aqui a dizer que eu sou dono da razão ou que a CDU é dona da razão e que vai mudar as coisas para que tudo seja bom. Não, todos temos os nossos defeitos, as nossas virtudes. Tudo farei para que algumas coisas mudem. Entretanto, vamos desenvolver mais o nosso trabalho, digamos, de campanha. Para efeitos de apresentação, se calhar, não sei se querem apresentar já toda a mesa. Passaria talvez ao nível, não? Se entretanto quiser aproveitar, eu contava aí com cerca de 2-3 minutos para cada candidato, também para explicar as suas motivações. Então, quais são as características pessoais que vai ser uma campanha de proximidade com os eleitores, para que não aconteçam situações de
desbanjamento de dinheiros públicos com obras que são autênticas aberrações. Por exemplo, no caso do Colasso, aqui bem perto, tiveram de ser feitos 2 ramais de esgotos para servir uma só pessoa, ou digamos uma só pessoa, na pessoa da pessoa em si, porque um ramal de esgotos era para servir, digamos, o Vale do Colasso, o Casal Velho e uma parte da Charneca. Os esgotos por não se estar ao lado do povo e ouvir o povo, fazem-se esgotos à cota mais elevada, que não servem de modo nenhum à ansiedade das pessoas. Tem-se fazer estações elevatórias, as coisas foram resolvidas, mas com alguma dificuldade e com a presença, neste caso, da CDU, que moderou a situação e que praticamente não obrigou, porque ninguém obriga ninguém, mas convenceu a Câmara que estava errada e que tinha que fazer o ramal de esgotos junto ao Ribeiro, inventando assim custos desmesurados para pessoas que já têm uma economia muito débil, com bombas, com fossas, com estações elevatórias e com todos esses gastos que de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 uma bomba vai à vida. E pondo aqui também, final, às vezes, a compromissos que a Câmara assume, teve de ser negociado com inquilinos a passagem de esgotos. Eu, por acaso, ajudei em 2, portanto, não faz parte da minha cor política, mas para o bem-estar da população eu ajudei, tive presente. É verdade que a Câmara assumiu e os esgotos e fazer os perdões de facto ficavam mais baratos, com a minha ajuda a negociar com alguns inquilinos de terrenos, porque não se davam uns, não sei quantos, não sei mais, mas acabou por não assumir os compromissos honrados. Por exemplo, no último ramal, para ligar 70 ou 90 metros, assumiu o compromisso de criar valas, porque no inverno vêm chuvas do Casal Velho, Casal Fernão João, e levam todo o talude vegetal das terras, e houve um último morador que disse: eu deixo-vos passar os esgotos, mas quero isto feito aqui com um canalete para ligar. Não está feito, o homem pura e simplesmente está indignado, isso não se faz, enganar as pessoas, mas pronto, temos que resolver isso nos próximos dias. Não queria adentrar muito mais, porque depois, se calhar, vamos, em termos de contexto de diálogo, vamos ter muita coisa a conversar, provavelmente. Não as direi todas, porque de certeza que estão há aqui alguém para que tem mais agilidade e mais tempo. Na CDU somos poucos, não somos tão bons assim, somos o que somos. E temos que poupar às vezes as nossas armas, às vezes uma pulga na roupa faz algum trabalho. Passo aí a palavra à apresentação, provavelmente, do camarada Aníbal. Aníbal Cardona. Portanto, o meu nome é Aníbal Cardona. Eu sou mestre em Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança. Sou licenciado em Segurança e Higiene de Trabalho. Sou também engenheiro técnico agrário. Tenho mais alguma qualificação em termos académicos. Em termos profissionais, sou professor adjunto convidado na Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Coimbra. Sou consultor na implementação de sistemas de gestão em várias empresas, sou formador, sou avaliador da propriedade rústica junto do Ministério das Finanças. Não me estou a esquecer assim de nada. Pronto, em termos da minha motivação, a minha motivação principal é constatar que a Junta de Freguesia de Pombal tem características muito específicas. E julgo que a formulação que tem sido utilizada para a gestão da Junta de Freguesia de Pombal, pelas suas características, a sua vertente mais rural, a sua vertente mais urbana, eu julgo que a formação tem sido errada. E eu entendo que tenho condições, tanto académicas, tanto profissionais, para olhar para este tipo de organismo, perceber exatamente qual é a sua proposta de valor, qual é o valor que pode acrescentar aos cidadãos e emprestar a minha experiência. Nós estamos a falar de um processo que também tem a sua vertente política, mas, essencialmente, nós olhamos para a Junta de Freguesia de Pombal como um prestador de serviço também. Também tem essa vertente. E eu julgo que aí, até pela minha experiência profissional, que até já me cruzei aqui até com o Dr. Gabriel, a minha função nas empresas é olhar para elas, eu sou pago para isso, o Dr. Gabriel até sabe quanto é que eu ganho por dia, quando faço esses trabalhos. Olhar para... Gabriel. Pronto, e olhar para a estrutura organizacional e maximizar a sua capacidade instalada e, digamos, a forma como é que nós podemos ir ao encontro das necessidades das pessoas. Pois à vertente política, é evidente que isto também é um processo político. E eu sou, e quem me conhece, eu sou um homem de diálogo.
eu não sou sectário, mas também não gosto do unanimismo. O unanimismo é muito sonso, tem que haver discussão. E eu acho que a Junta de Freguesia de Pombal, e eu estou convictamente neste papel, porque eu entendo que qualquer processo de desenvolvimento tem que ser trabalhado pela base. E nós temos problemas que podem ser resolvidos uma vez identificados, porque essa também é uma questão central e que certamente vamos discutir, porque não basta falar em proximidade, temos que executar, temos que ter formulações para isso, que a base, o primeiro contacto do cidadão com o poder é a Junta de Freguesia. E aqui nós devemos fazer uma identificação muito próxima dos problemas e não ir resolvendo o problema de um, o problema do outro. Nós temos que criar estrutura, a partir do momento em que conseguimos parametrizar quais são os problemas base, não numa, digamos, intervenção mais pontual, que vão resolvendo os problemas das pessoas, mas em termos estruturais. E eu aqui posso emprestar muito a esta Junta de Freguesia de Pombal. Compreendo as suas características, compreendo as suas carências, e efetivamente eu tenho a expectativa que serei um excelente presidente da Junta de Freguesia de Pombal, até porque entendo que a forma como nós abordamos uma Junta de Freguesia com esta complexidade, reparem, a Junta de Freguesia de Pombal tem 17 mil pessoas, mais ou menos, 17 mil habitantes, dados do INE de 2001. No universo dos 308 concelhos de Portugal, se a Freguesia de Pombal fosse um concelho, seria, digamos, em termos de habitantes, o 137. Portanto, mais de 50% dos concelhos de Portugal têm menos habitantes que Pombal. É evidente que eu, para aceitar este convite, eu tive de pensar muito bem na minha vida. É óbvio que eu adoro dar aulas, eu trabalhei muito para construir este meu currículo e estas minhas intervenções. E quem já trabalhou comigo sabe o entusiasmo que eu empresto, digamos, aos meus projetos. Mas eu nunca seria capaz de olhar, identificar para os problemas da Junta de Freguesia de Pombal e não dar tudo. E o dar tudo é, quando for eleito, no dia 1, por volta das 8 horas, serei o novo Presidente da Junta de Freguesia de Pombal, ficarei como Presidente da Junta de Freguesia de Pombal a tempo inteiro. Até porque eu acho... Até porque eu acho que nós devemos ser honestos o suficiente para iniciar aqui uma nova trajetória. Porque uma freguesia como a de Pombal, com a densidade populacional que tem, com os problemas que tem, o próximo, eu quero iniciar esta trajetória, o próximo candidato vai ter que ter a coragem de assumir que vai ser presidente a tempo inteiro. Agora reparem, há uma equipa por trás, mas eu estudei muito e, aliás, dou aulas de liderança. E a liderança tem de ser forte, tem de ser o rosto. E eu vou ser o presidente para aquilo que acertar, para aquilo que falhar. Vou dar a cara. Tenho uma equipa escolhida criteriosamente, mas liderança é dar a cara. E eu só poderia aceitar este desafio sendo candidato à Junta de Freguesia de Pombal a tempo inteiro. Não vejo, para resolver o problema das pessoas, são muito reais, que possa ser de outra forma. Senão seria a menorização de uma instituição que, de entre as autarquias locais, entendo eu, que é que tem o, digamos, o propósito mais nobre. Eduardo Carrasqueira. Então, boa noite a todos. Portanto, o meu nome é Eduardo Carrasqueira, conhecido de alguns. Estou aqui por convite do engenheiro Narciso Mota. Nós somos um grupo de cidadãos independentes e, por isso, não temos influências superiores de masters de partidos políticos. A minha carreira desenha-se, grosso modo, até aos 18 anos estive em Portugal. A partir dos 18 anos saí para um país que considero um país excelente para aprender muita coisa, inclusivamente a trabalhar, que é uma coisa que eu sei fazer bem. Estive por lá 25 anos e acho que a mais-valia para liderar uma junta, de um presidente de junta, claro que é a experiência profissional, experiência administrativa, experiência de gerência. Porque administrar dinheiros públicos não é a mesma coisa que administrar dinheiros privados. Portanto, eu acho que
uma grande mais-valia para administrar a Junta deve ser de uma pessoa que tem alguma experiência de gerir pessoal, de administrar dinheiros, etc. Portanto, acho que tenho algumas qualidades, com toda a modéstia, para poder dar a Pombal uma administração da Junta bem cuidada, bem gerida e com alguma experiência nisso. Portanto, candidato-me a Presidente da Junta pelo convite do Engenheiro Narciso Mota, que acho que foi uma pessoa que deu muito a Pombal, estamos todos muito gratos, acho eu, e estou com ele para mudar isto para uma freguesia que eu gostaria de ver mais acessível, menos importantismos, menos doutores, pessoas mais prestáveis, mais amigas, mais sinceras, mais próximas. Porque eu acho que estamos na altura de mudar um país à semelhança de outros países que temos na Europa, assim como na América. Acho que há bons exemplos a tomar de outros países a nível europeu. Nós não devemos estar fechados ao nosso cantinho. Todos nós temos a aprender, eu vou aprender toda a vida. Curiosamente, costumo dizer que quanto mais sei, menos sei, porque acho que tenho sempre muito mais a aprender. De qualquer forma, devemos estar abertos a coisas que se fazem noutros países, que às vezes nós esquecemos aqui. Eu acho que quando se trata de uma junta ou de uma câmara, devemos utilizar os dinheiros da melhor forma possível em coisas que sirvam à população. Portanto, nós queremos que a população esteja próxima de nós, queremos estar próximos da população e queremos dar um acesso humano aos nossos cidadãos. Porque se porventura se candidatamos a Presidente de Junta ou qualquer presidência que seja, eu acho que nós não devemos passar de pessoas simples como somos a pessoas inacessíveis, pessoas que para falar com elas é preciso alguma estratégia e é preciso até ter alguns conhecimentos de amigos. Portanto, eu acho que isso que é a altura que acaba, é a altura que nós tenhamos uma junta, uma câmara e todos os serviços públicos que sejam acessíveis aos cidadãos. Se eles votam em nós, é para nós os representarmos. E não podemos passar de pessoas simples a pessoas inacessíveis. Eu sou um pouco revoltado contra isso, porque vivi num país que ninguém me conhecia, nasci em Portugal, passei por um país que me acolheu, sempre me aceitou de braços abertos, sempre me valorizou, nunca me desvalorizou. Eu costumo dizer, estou num país que adoro, estive num país que amei e estou num país que amo, mas fico triste quando às vezes quero falar com algumas pessoas de algumas instituições públicas e que é complicado falar com essas pessoas. Isso entristece-nos a todos, todas as pessoas se queixam um pouco disso e eu acho que isso é uma coisa que deveríamos mudar a nível da Junta. Portanto, grosso modo, estou cá para alterar algo que esteja menos bem, para fazer os pombalenses e as pessoas da freguesia felizes no sentido em que se precisarem de alguma coisa, vêm ter comigo, o meu número de telefone é público, nunca foi escondido a ninguém, estamos cá para resolver, estamos cá para tentar fazer o melhor, não estamos cá para fugir. Portanto, grosso modo, é isto e passo a palavra ao meu colega. Silvia João. Não? Agora já está. Boa noite. Quero desde já agradecer à ADERSE, esta associação que nos acolheu para ter aqui este debate que acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Para quem não me conhece, sou a Silvia João, tenho 38 anos, nascida e criada em França até aos 11 anos, vim para Chaves, é verdade, sou transmontana, vivi lá, terra de origens dos meus pais, vivi lá até aos 19 anos, vim para Coimbra e um pombalense roubou-me para aqui para Pombal, e muito bem, e sinto-me muito bem nesta terra, é a terra que me acolheu de braços abertos, e por isso é que eu aceitei o desafio de me candidatar à Junta de Freguesia de Pombal, por gostar desta terra, por acreditar que tenho algumas capacidades para contribuir no desenvolvimento desta terra. Sempre fui uma pessoa, nunca estive ligada à política, é verdade, não sou política, portanto, mas sempre fui uma pessoa que interessou-se dar o seu contributo participativo. Portanto,
portanto, achei que quando o CDS, mais propriamente na pessoa do Sidónio Santos, achou que eu tinha capacidade para isso, fez-me o convite. E como eu acho que nós não devemos só falar, porque isto é muito fácil muitas vezes apontar o dedo, se nós não participarmos, não é os outros que vão fazer por nós. Portanto, há aqui algumas lacunas por acreditar que temos que alterar o paradigma que tem vivido a freguesia de Pombal, por vários motivos, pela sua dimensão, pelo número de habitantes, pela sua diversidade em termos rurais e em termos urbanos. Muitas vezes há o confronto, o que é a competência da Câmara e a competência da freguesia. É o que eu me tenho vindo a deparar nestes 15 anos que eu moro cá em Pombal. Muitas vezes as pessoas não sabem quem é se dirigir, e o meio rural muitas vezes é esquecido. Como eu sou engenheira agrícola, conheço muito bem o mundo agrícola, sou formadora na parte de produtos fitofarmacêuticos, como alguns de vocês me conhecem, como formadora na cooperativa, em algumas outras entidades da região. Tenho uma experiência a nível comercial de alguns anos, sou técnica comercial, não conheço só o concelho de Pombal, conheço um pouco da zona, a zona centro toda, e até posso-me atrever quase o país. E por esta capacidade que eu tenho de ser franca, de ser honesta, quem me conhece sabe que eu trabalho com o coração. Aliás, há pouco tempo, quando eu vinha para aqui para este debate, disseram-me: fala como tu és, fala naturalmente como tu és, com o coração. E é assim que eu quero quando for presidente de junta, tratar os meus pombalenses, que é assim que eu costumo vos tratar, porque eu tenho-vos no coração. Portanto, eu tenho a certeza que com o coração faz-se muita coisa, e é neste aspecto que eu quero trabalhar. Obrigada. Obrigado, Silvia. Se me permitem, pelo menos o marido da Sílvia sabe como atrair mais gente para a freguesia. Pedro Pimpão. Obrigado, Gabriel. Permitam-me que comece por agradecer aqui ao Presidente da Associação da ADERS, o Carlos, que estava lá ao fundo, o facto de abrir esta casa também à participação política e ao debate político. Esta é uma casa do associativismo, de muitas atividades e também de participação política. Eu acho isso muito interessante e, portanto, agradecer ao Carlos a abertura também e a disponibilidade que tem. E também dá para perceber, quando muitas vezes criticamos ou alguém critica o associativismo e as associações e as coletividades, vejam a importância delas, e hoje é um bom exemplo disso. Depois agradecer ao CID e ao Jornal Pinheirinho, porque foi quem nos convidou individualmente para participar no debate, e que desde a primeira hora, quando o CID entrou em contacto comigo a dizer: olha Pedro, gostávamos de fazer um debate com todos os candidatos à junta, eu disse: vamos embora, é marcar a data. Inicialmente, do dia 15, não poderia ser, tínhamos um compromisso do jantar, e eu disse que tinha toda a disponibilidade para debater, porque eu acho que é muito importante, quando alguém se submete a umas eleições, dizer ao que vem e partilhar isso com as pessoas. E por isso agradecer ao Cid Ramos e também ao Gabriel Oliveira, que é o nosso moderador, a disponibilidade e o convite para este debate. Depois, uma ressalva. Nós estamos aqui porque o Pinheirinho, que nos convidou para estar aqui, tem feito um trabalho notável. É um jornal simples, modesto, mas que tem, à medida do Pinheirinho, contribuído para que aquilo que são a realidade destas aldeias do nosso território, da nossa freguesia, tenha alguma visibilidade. E por isso tem mérito o Cid e tem mérito o Pinheirinho pelo trabalho que tem desenvolvido. Queria cumprimentar também muito particularmente os meus colegas de debate, desde o Calvario, o Aníbal, o Eduardo e a Sílvia, e dizer que eu acho que estamos aqui a prestar um tributo extraordinário à democracia. Primeiro, submetemos a umas eleições. Cada um de nós achou que podia ser útil à freguesia. Isto é notável, estão todos de parabéns, da esquerda à direita, independentemente dos partidos, dos movimentos. O que interessa é que estas pessoas que estão nesta mesa disseram: estamos prontos para trabalhar em prol da comunidade. Isso é extraordinário. E, portanto, agradecer a todos, e eu acho que tem sido, pelo menos, uma pré-campanha daquilo que eu falo por mim, mas leal, e, sobretudo, eu espero que seja depois uma campanha esclarecedora. E, para isso, irei contribuir. Depois dizer duas coisas. Primeiro, e também agradecer a vossa presença, porque estes debates, com a participação assim de tanta gente, também
são sinónimo de entusiasmo para quem está deste lado. Sentimos que estamos a dar aqui alguma valorização à freguesia. E daquilo que eu me lembro, dos anos que cá ando, acho que nunca houve um debate para a Junta de Freguesia com tanta participação, por isso é positivo e por isso agradecer a presença de todos neste salão. O Gabriel lançou a primeira dica. Porquê é que somos candidatos? A motivação da candidatura, não é? Eu tenho uma motivação individual, uma motivação coletiva. A individual é comigo próprio, Pedro Pimpão. Eu pensei, neste momento em que o Nascimento Lopes termina 12 anos de presidente de junta e não pode ser recandidato, o PSD tinha que encontrar um candidato à Junta de Freguesia de Pombal. E eu disse que estaria disponível para este desafio, porque sendo presidente da Assembleia de Freguesia de Pombal, acompanhando durante estes 4 anos o trabalho que é feito pela Junta de Freguesia no nosso território, nas Assembleias de Freguesias descentralizadas que fizemos, na Ranha de Baixo, no Travasso, na Comieira, no Pinheirinho, no Barrocal, na Charneca, nos Mendes, na Estrada, na Aldeia dos Dontes, etc., e acompanhando a importância que a Junta de Freguesia tem na vida da nossa comunidade, eu disse, eu estou disponível. E a motivação individual é, eu gosto muito da minha terra, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, apesar de ter ido para outros sítios, nomeadamente ter estudado em Coimbra, ter ido trabalhar para Lisboa, ter ido estudar para a Espanha, sempre mantive uma relação muito próxima com esta comunidade. Porque eu gosto muito disto, adoro isto, e adoro as pessoas de Pombal. Temos aqui potencial extraordinário. E o facto de eu gostar da minha terra, e ter disponibilidade, vontade, e sinto também capacidade para assumir este desafio, eu disse, estou disponível. Portanto, contem comigo. E esta é a minha motivação individual. Motivação coletiva. Eu sinto que neste momento posso ajudar a desenvolver a minha comunidade. Eu sinto que a minha experiência autárquica aqui em Pombal, a minha experiência fora de Pombal, os conhecimentos que adquiri académicos e também no campo político, ao longo dos meus anos de vida, que não são muitos, mas já são alguns, ao longo do contacto que eu tenho com as coletividades e com a nossa comunidade, eu sinto que posso ser útil à minha comunidade. Eu sinto que posso ser útil a Pombal. Eu sinto que posso colocar os meus conhecimentos e a minha experiência ao serviço das pessoas de quem eu gosto. Muito mais do que outras, porque eu adoro esta terra. E por isso decidi ser candidato. Tenho uma motivação individual, o amor a Pombal e a vontade de querer fazer coisas para a minha terra, e a motivação coletiva de ajudar a desenvolver o meu território. E essas duas motivações fazem com que eu tenha aceito o convite para ser candidato a presidente da Junta de Freguesia de Pombal. E depois vamos aos objetivos. Porquê? Porque eu acho que o foco de quem está numa presidência de uma Junta de Freguesia de Pombal tem que estar nas pessoas, na vida das pessoas. E eu acho que o legado que nós temos de Nascimento Lopes, de Escalhorda e primeiramente até com o Diogo em 2001, e que hoje temos uma Junta de Freguesia com um papel muito mais atuante na nossa freguesia, eu acho que agora tem a oportunidade de ser ainda mais valorizado, colocando a Junta de Freguesia de Pombal num novo patamar de desenvolvimento. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Sinto que está nessa altura, está nesse amadurecimento, e sinto que tem capacidade. E reuni uma equipa de gente motivada, gente que toda a gente conhece, sabe o percurso deles, sabe a ligação dessas pessoas que me acompanham à nossa comunidade e que têm vontade de colocar Pombal num novo patamar de desenvolvimento, em cooperação com a Câmara Municipal. Nunca num plano de subserviência, como eu já ouvi dizer, num plano de cooperação, cooperando com a Câmara, porque a Câmara tem mais instrumentos, tem mais capacidade, tem mais arcabouço financeiro, técnico, logístico, e com as coletividades, com as instituições, na área social. Nós hoje em Pombal temos das melhores e maiores respostas a nível regional. Estão cá várias pessoas que conhecem isso. Na área desportiva, nós hoje temos instituições desportivas em Pombal que nos orgulham a todos. Nós hoje temos um clube, para não querer falar, todos podemos ir se discutirmos a parte desportiva. Temos um clube com mais de 1.300 atletas inscritos. 1.300! Na região não há igual. 7 modalidades num clube. Isto é extraordinário. Um potencial enorme. Não é preciso ir aos clubes, porque chegamos aqui à estrada, ao domingo de manhã, temos aqui a estrada aberta muitas vezes para a malta vir aqui jogar futebol. Não é? Isto é giro. É extraordinário. E se formos a outras áreas, como a área da educação, nós hoje temos, em Pombal, das melhores infraestruturas de educação ao nível do século XXI. E temos outra coisa, temos professores dedicados, educadores empenhados e auxiliares educativa cada vez mais capacitados para as funções que desempenham. E temos pais que se envolvem na vida da escola. E temos uma junta